Ney Ribas, bom dia, Ney. Vou começar essa nossa conversa com uma frase que João acabou de deixar para nós. Trabalho voluntário não é um trabalho romântico, mas necessário. É o que você tem feito na Força Tarefa Cidadã, hein, Ney? Conte pra gente o que vem acontecendo por aí. Bom dia. Muito bom dia, Felipe. Eu fiquei encantado com a história do Jaime, do João. Pedir só para você ligar o microfone, a gente poder te ouvir. Deu agora? Tá ok agora? Ok? Alô? Ainda não, Ney. Eu vou contextualizando aqui para o pessoal. Quem ainda não conhece esse nosso quadro dentro do Giro OSB, nós aqui Viu, atualizamos Felipe? você que está nos acompanhando sobre atualizações da Força Tarefa Cidadã. Ney. O meu microfone, segundo o pessoal, está ok. Estão ouvindo. Então, você não deve estar ouvindo, mas... Bom, Ok. vamos lá. Vamos lá. Então, para que todo mundo saiba, esse trabalho da Força Tarefa Cidadã, ele começou lá na Covid, né? E muitas pessoas que não estão atualizadas, então a gente precisa sempre fazer essa retrospectiva. E assim foi em 2021, 2020, 21, 21 e 22. 2023 a gente deu aquela segurada por conta dos acontecimentos no país, que não vem ao caso agora. E agora a gente tem duas frentes de trabalho que estão sendo desenvolvidas. Uma nas avaliações dos portais de transparência, com algumas evoluções muito importantes que foram especialmente trazidas por uma equipe dedicada lá de Chapecó, com a adequação dos nossos checklists para uma linguagem mais simplificada, mas com um ganho agora muito maior do que nós já tínhamos, que vai ser que é justamente a questão da parametrização. E alguém já me perguntou, mas o que é essa parametrização? A parametrização é justamente uma métrica utilizada para garantir que o resultado do trabalho que foi feito pelos voluntários ao aplicar o checklist está correto. Vou dar um exemplo. Se eventualmente um voluntário diz que o município não disponibiliza o processo da licitação, ele tem que anexar o print da tela. Ou se tem algum documento, ele tem que baixar aquele arquivo. E essa parametrização, então, dá, primeiro, uma pontuação, lembrando, a força-tarefa não é um ranking, mas ela dá uma pontuação para que a gente saiba o quanto aquela prefeitura atende, se atende parcialmente, atende totalmente, ou se não atende. Então, primeiro ponto da parametrização é exatamente isso. Um segundo ponto da parametrização diz justamente respeito ao conjunto de informações, ou seja, ao banco de dados que serão acionados e serão encaminhados essas informações para o gestor quando a força-tarefa notificar o prefeito da cidade que apresentou um resultado, apresentou não conformidades. Então, isso é muito importante a gente dizer. E todo esse trabalho que vem sendo feito desde o ano passado está agora, digamos assim, na reta final. A equipe de Chapecó conseguiu efetivamente padronizar isso, e o que eles estão fazendo com um grupo de trabalho lá é justamente fazer os testes finais para garantir credibilidade das informações quando a gente fizer isso em todos os outros, nos outros estados. Então, eu tenho sido muito cobrado aí, pessoal, quando é que nós vamos poder fazer? Aguarde, pessoal. Então, para dar uma data, nós tivemos uma reunião com o Gilson Tessaro, que é o coordenador do grupo de trabalho em Chapecó, essa semana passada. Eles estão fechando isso, ele não pode garantir 100%, mas este mês ainda a gente já vai reunir em alguns estados com aquelas pessoas que atuam em observatórios na região, como o comitê estadual. Dito isso, só para atualizar também,
nós teremos, aqueles que não sabem ainda, a Força Tarefa Cidadã Obras. Eu estava falando até agora dos portais de transparência. E as obras, importante trazer, é sempre uma atualização, mas uma atualização sempre carece dessa memória. O TCU, a partir da assinatura do ano passado, com um termo de cooperação com o Observatório, ele está com uma equipe dedicada de auditores de obras paralisadas no país. Inicialmente, nós tínhamos só na área do Pró-Infância, do FNDE, mais de 5.600 obras paralisadas. Pelo PAC, o governo federal quer reabilitar isso e lançou um chamamento aos municípios. Desse chamamento, 3.783 prefeituras se manifestaram interesse em retomar obras paralisadas de creches nos municípios. Isso em todo o Brasil. E agora, o prazo era até o final de fevereiro, foi repactuado, né? Foi prorrogado para que os municípios lancem os seus editais e atualizem isso até o final de abril. Até o dia 30 desse mês agora, para que em abril já iniciem os processos. Então, estou contando isso porque, a partir disso, então, nós estamos instalando a Força Tarefa Cidadã Obras, que vai cuidar inicialmente dessas obras que serão retomadas ao longo de 2023, 2024. É um projeto para 2 anos, onde nós teremos, já temos, de um lado, uma equipe, inclusive, saudar aqui Foz do Iguaçu e Chapecó, com pessoas especialistas. Então, nós estamos com um advogado, um gestor que tem experiência via Caixa Econômica Federal, de gestão de projetos financiados com recursos federais, e 2 engenheiros do Observatório Social de Foz do Iguaçu, para multiplicar isso para o Brasil inteiro, via uma metodologia que, de um lado, vai cumprir o papel do auditor, ou seja, nós temos os checklists que os auditores do TCU utilizam nas suas auditorias de obras, ele está sendo simplificado, unificado. Ontem ainda tivemos mais uma reunião muito produtiva à tarde com o pessoal do TCU e os nossos integrantes do grupo de trabalho. Eu quero pedir autorização, Felipe, para numa semana seguinte trazer essas pessoas aqui para que todo mundo conheça e eles mesmos contem como está sendo essa construção. Então, assim, em vias gerais, tá? A Força Tarefa Cidadã de Obras vai caminhar paralelamente à transparência dos portais. Nós deveremos lançar, o edital já está na forma, está praticamente pronto, só precisamos aguardar que o nosso calendário, que está sendo construído com o TCU, esteja concluído, né? A gente tem que vencer algumas etapas na formatação desses checklists e tudo mais. Então, nós vamos ter um grande evento nacional de lançamento com o TCU a nível nacional, tá? E as redes de controle, e o Observatório Social. Isso deve acontecer aí ao longo de abril, no máximo começo de maio, tá ok? Então, só para que vocês saibam. O que nós vamos ter de diferente, né? O que a gente está trabalhando aqui de diferente? É que nós vamos, com o edital de chamamento de voluntários, nós queremos ter pelo menos 2 voluntários em cada cidade do Brasil, tá? Para que essas pessoas, uma vez capacitadas, elas serão credenciadas pelo TCU, o TCU vai notificar o gestor daquela obra, dizendo que, naquela cidade, os representantes da Força Tarefa Cidadã, senhor e senhora fulano Beltrano, irão fazer visitas periódicas, de pelo menos 2 vezes por mês. Visitas presenciais. O que eles vão fazer? Eles vão pegar o checklist e vão verificar os pontos que precisam ser observados.
e acompanhados de uma pessoa responsável pela obra designada pelo prefeito, essa pessoa vai responder aos auditores o que está sendo perguntado. Por exemplo, a obra tem a placa de indicação, tem tapumes, foi feito tal coisa. Então, o auditor pergunta ao responsável pela obra, ele diz que sim ou não. E se ele diz que sim, ele vai mostrar o documento ou aquilo que está sendo solicitado. O nosso voluntário vai fotografar, essa foto sobe para o banco de dados junto com o checklist. E uma outra equipe de voluntários, então, vai verificar as eventuais não conformidades para solicitar que o gestor mande corrigir ou faça a correção. Então, é um trabalho assim, eu estou sendo detalhista aqui, mas para que vocês saibam. O que nós estamos tentando é trazer isso para o celular, né, via chatbot ou via um aplicativo que o cidadão possa fazer isso de uma forma bem tranquila. O grande ganho que nós vamos ter com isso é que todas as obras estarão sob nossa observação. E não só essas obras. Então, num segundo momento, não serão só. Nós estaremos avançando para outras obras, como é o projeto inspirado lá em Foz do Iguaçu, que eles têm mais de 60 obras que estão sendo acompanhadas. E o gestor não sabe qual a obra eles estão acompanhando hoje ou amanhã. Então, para quem está sendo observado, isso tem um impacto psicológico muito grande, né? Mas as pessoas, para atuar nisso, receberão toda a capacitação e nós queremos levar esse aplicativo, né, para todo o Brasil. Nos mesmos moldes do TADEPE, nós tivemos uma reunião com a equipe da Transparência Brasil, que tinha esse aplicativo, ele foi descontinuado, e nesse momento nós estamos tratando justamente com a equipe de TI também do Tribunal de Contas da União, para ver como que nós fazemos a junção dessas boas práticas para que tudo isso fique num banco de dados só a nível nacional. Então, Felipe, eu não quero me estender aqui, já falei mais de 6 minutos, né? Quase 10 minutos aqui. Então, as notícias a gente vai atualizando gradativamente. O que eu posso dizer é que tanto aquilo que está dependendo só do fechamento da parametrização para a retomada das atividades da transparência, quanto de obras, está caminhando. Nem sempre com a velocidade que nós gostaríamos. Não esqueçamos que todos esses cidadãos são voluntários, então estão tratando disso dentro dos seus horários às vezes, de lazer, mas o que eu posso dizer a vocês é que o Observatório Social do Brasil, via Força Tarefa Cidadã e todas as outras atividades que são desenvolvidas na base, ele está ganhando uma repercussão internacional. Neste mês agora que vem, em abril, haverá um encontro internacional de 46 países da América Latina e do Caribe, em que os órgãos oficiais de controle, essa instituição chama-se INTOSAI, tá? INTOSAI, ela agrega todos os tribunais de contas da União de todos os países. E o presidente Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, vai anunciar nesse encontro, ele vai fazer a abertura, e nessa abertura ele vai anunciar o trabalho que está sendo construído com os observatórios sociais, baseado já na experiência da Covid, com a experiência de 2022. Então, a nossa responsabilidade está cada vez maior. E eu só quero deixar aqui uma mensagem, especialmente aos coordenadores dos observatórios e dos grupos de trabalho. Nós vamos precisar muito de cada um de vocês para divulgar e capturarmos cada vez mais voluntários para a Força Tarefa Cidadã também, mas principalmente para os observatórios, né? Então, a Força Tarefa Cidadã, a partir da Força Tarefa de Obras, ela vai acolher voluntários
de quaisquer instituições profissionais, mesmo e de cidades que não têm observatório social. Então, serão voluntários virtuais que atuarão virtualmente, e isso tem toda uma metodologia para isso, ou presencialmente acompanhando a obra paralisada ou em execução na sua cidade. E nós vamos, digamos assim, continuar trabalhando com os observatórios, especialmente com os coordenadores, para nos ajudar a repercutir na linguagem jornalística tudo isso, a nossa campanha. E lembrando também de pedir que cada um de vocês ajude a divulgar a campanha de arrecadação, porque tem muitas pessoas que às vezes não querem ser voluntário, e foi muito bem lembrado, tanto pelo Jaime quanto pelo João. Às vezes a pessoa não tem tempo ou não quer se envolver, mas ela pode ser mantenedora. Então, tem o link para doações, então os coordenadores aí podem nos ajudar para que a gente constitua aqui uma estrutura mínima para apoiar vocês a médio, à distância, e a apoiar principalmente levando com estrutura e suporte, que é o nosso sonho de sempre. Um abraço aí para todos, muito obrigado, Felipe. E se tiver alguma pergunta que eu não responda com muito demorado, eu estou à disposição. Quero só fazer uma observação aqui, Ney, para reforçar esse convite. O Intosai aí, né, que é uma organização não governamental, né, com status consultivos para o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, a ONU. Então, é uma união dos tribunais de contas da União de países diversos, incentivando, estimulando e orientando a Nações Unidas em referência às questões de transparência e de acesso a dados públicos, né, da economia desses países. Então, o Observatório Social do Brasil estará sendo citado como parceiro aí na Força Tarefa Cidadã, que também compõe esta organização, essa coordenação, as redes de controle, TCU, redes de controle e Sistema OSB. Então, em breve sendo citado aí no Intosai, no Encontro dos Tribunais de Contas da União de Países aí, que é um conselho de consulta econômica das Nações Unidas. Este foi Ney Ribas, presidente e fundador do Sistema OSB e coordenador nacional da Força Tarefa Cidadã.